Oi pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Verônica Bertoldo, sou massoterapeuta, trabalho com terapias integrativas e hoje eu vim fazer um mini tutorial sobre pistola massageadora. Essa daqui. A pistola massageadora, ela é de uso livre, ela não é apenas para uso profissional e hoje eu vim trazer um pouquinho do uso das ponteiras dela, porque quando a gente está em casa ou em outras situações, nem sempre a gente sabe utilizar bem cada uma dessas ponteiras. Então eu recebo muitas perguntas, inbox sobre qual tipo de pistola usar, qual ponteira usar. A pistola é de uso livre, como eu já falei, né? Então fica a critério de cada um escolher a sua própria pistola. Agora, com relação ao uso das ponteiras, seria bom trazer um pouquinho mais de clareza, até para que você possa aproveitar ao máximo possível, seja em casa, na academia ou onde você desejar. Então a minha pistola é essa daqui, né? Geralmente elas têm esse botãozinho aqui, né, na parte de baixo, onde a gente vai ligar e desligar. Aqui está sinalizando, né, que ela está pronta para uso, está ligada. E aqui a gente tem o painel onde traz tanto o nível em que está a sua bateria, né? Aqui ela está com a carga máxima dela. Nesse outro lado aqui, ela traz a intensidade que você está usando, a velocidade. No caso, a minha vai até 30, né? Então, aqui você tem o botão do meio para ligar e desligar. Aqui você aumenta a velocidade, aqui você diminui a velocidade. Então, basicamente, no caso vou me guiar pelo que eu tenho, né? Pelo modelo que eu tenho, que vai até a velocidade 30. Do 1 até o 10 é considerado uma velocidade de intensidade baixa, né? Do 11 até o 20, uma intensidade média, e do 21 ao 30 já seria alto. Isso na minha percepção, tá? Não estou falando que o fabricante fala isso, estou falando por experiência de uso. Então, eu sempre costumo utilizar em velocidades mais baixas, né? Eu vou sempre até o 10, vou percebendo como é que a pessoa está, e conforme ela tolera um pouco mais, eu vou aumentando, né? Em geral, eu nunca chego até a velocidade máxima, que é o 30, não tem necessidade, mas cada um perceba como for melhor, de acordo com o seu modelo, né? Então aqui a gente, como eu disse, a gente liga, e aqui você vai dosando. Vai dosando, vai dosando. Aí aqui você pode ir diminuindo. E no meio você desliga. Então, o que é importante a gente saber? O uso básico, pelo menos, né, de cada uma dessas ponteiras. Eu vou colocar a parte desse vídeo, eu vou mesclar, na verdade, a parte de demonstração do uso das ponteiras. Infelizmente, no momento em que eu estava gravando, eu não pude já ir explicando, porque estava muito barulho no ambiente, entra e sai. Infelizmente, o áudio não ficou bom, então eu vou colocar isso separado, mas demonstrando para vocês o uso de cada uma dessas ponteiras, tá? Então, só para ficar claro, né, essa ponteira aqui, que é a ponteira garfo, né? Normalmente, ela é utilizada nas costas, na coluna vertebral. Justamente esse vão aqui, ele permite que a gente não pegue a parte da proeminência óssea, que é o meio da coluna, aqueles ossinhos salientes, porque machuca se passar a pistola em cima. Aliás, já fica aqui a dica: nenhuma dessas ponteiras a gente deve colocar em cima de estrutura ósseas, porque aí machuca, né? Tanto a si próprio como se você estiver usando em alguém, né? Num amigo, num cliente, enfim. Então aqui a gente vai tendo o uso específico de cada uma, e essa daqui fica bem confortável usar nas costas, porque ela vai passar pela, né, coluna, liberando apenas a parte paravertebral, a parte das laterais daquela proeminência óssea. Outra ponteira que a gente pode utilizar, essa aqui eu particularmente utilizo menos. Vamos ver aqui.
ela chama ponteira bala. Ela parece, né, lembra o formato de uma bala. Ela você pode utilizar, entre outras coisas, em regiões específicas, como por exemplo onde tem pontos gatilhos, né? Ela é bem pontual, né? Você vai fazer uma pressão específica naquela região, sempre cuidando para não pegar em partes ósseas, porque ela é bem, como é que eu posso dizer? É intensa, é forte. Eu já experimentei em algumas pessoas e se a gente exagerar um pouquinho na dose ou na região, pode ficar desconfortável e o objetivo não é esse, né? Então a gente pode passar tanto ao redor de articulações, grandes articulações, como no joelho, como na parte de quadril, apenas em volta, não em cima da parte óssea, e em cima de regiões onde tem ponto gatilho também seria interessante, né, para utilizar. Outra ponteira que essa eu gosto bastante de usar. Vocês perceberem que é super simples, né? A troca é só você, né, encaixar, pressionar um pouquinho, né, e já está pronta para uso. Essa ponteira daqui é a ponteira plana. Ela geralmente a gente usa em grandes grupos musculares, né? Então seria o que? Nas costas, braços, na parte da região lombar, a parte glútea, nas coxas. É bem interessante fazer o uso dessa ponteira aqui, né? Ela pega grandes regiões e é bastante confortável, é uma das que eu mais uso também. Outra que é a preferida da maioria é essa daqui, que a gente chama ela de ponteira bolinha, né? A ponteira bola, né? Ela veio com o nome de volta, né? No manual tá lá, round, volta. Essa daqui a gente usa praticamente em toda parte do corpo, né? Nas costas, pode ser usado sim a parte região do braço, a parte das coxas, panturrilha, abdômen. É bem interessante usar essa ponteira em grandes grupos musculares, né? Sempre lembrando também de dosar a velocidade, porque tem um pouquinho de diferença entre a ponteira de bolinha com essa plana. As duas são para grandes grupos musculares, mas por uso e por experiência dá para se perceber que essa daqui a pessoa ainda sente um pouquinho mais, esmrilhado, é um pouco mais forte, um pouquinho mais intenso. Então, sempre controlando para não exagerar na velocidade, né? E essa daqui fica um pouco mais confortável o uso também, tá? A gente tem outras ponteiras mais específicas e eu gosto muito também, que seria essa daqui. Vou começar por essa daqui. Ela parece uma espátula, né? Parece uma cabecinha de espátula. Mas o nome dela é que ela veio como sector. Normalmente essa daqui é muito boa para a gente usar em contorno de escápula. Então quando a gente pega tem a pessoa, o cliente, o amigo, enfim, a pessoa que vai receber essa liberação muscular, esse relaxamento muscular, a gente faz um contorno da escápula com essa ponteira aqui. E é bem gostoso, é bem relaxante, né? As pessoas gostam muito. Eu particularmente também gosto de usar no pé, na planta do pé, né? É bem gostosinho para massagear a parte de fáscia plantar,
né? Vou dosando a intensidade, né? Para que não fique desconfortável para a pessoa, mas é uma opção interessante. Outra daqui, que é a ponteira thumb, né? Essa daqui é um dedão, parece um polegar, né? Parece um dedinho polegar dando joinha. Essa daqui é muito boa, eu gosto muito de fazer uso dela no pé. Gosto de usar ela na planta do pé, calcanhar, na parte aqui da região próxima aos dedos, né, do pé. Gosto também de usar acima um pouco do calcanhar, onde nós temos pequenas fossas do lado daquele ossinho lá no pé, né, que é o maléolo medial, maléolo lateral, aqueles ossinhos do pé. Se você reparar, você escorrega o seu dedão para o lado, tem uma pequena fossa ali. Eu gosto de colocar essa pistola nessa região com intensidade mais baixa, é uma região sensível, né, não é legal exagerar. Gosto de usar também na parte de região próximo à nuca, né? Nessa região aqui de pescoço, gosto muito de utilizar quando estou com clientes também, eles relatam ser bastante confortável. Nem todas as pistolas vão vir com as ponteiras iguais. O meu modelo ele veio com 6 ponteiras, né? Que são essas todas que eu mostrei para vocês, que é a ponteira garfo, ponteira bala, ponteira plana. Aí tem essa daqui que é o dedão, acabei de usar. Aí tem essa aqui, a ponteira de bolinha. E essa daqui que lembra uma espátula. Então esses são os modelos que veio na minha. Algumas pistolas vão ter um modelo de ponteiras, basicamente ele é igual, mas uma ou outra pode vir diferente, mas você já pode deduzir que vai se associar com algum uso dessas aqui também. Né? Não é nada difícil assim, é só uma questão de perceber o formato dela, perceber em que regiões que você pode aplicar, né? E agora nós vamos para a parte prática. Então é isso, pessoal. Por hoje é o que eu tenho para passar para vocês. Se você gostou, deixa um like aí para mim, dá um joinha para eu saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo ou não. Se também não gostou, não tem problema. Coloca o dedinho para baixo e me diz o que você não gostou. Tem alguma coisa a mais que vocês queiram saber e eu posso contribuir com vocês? Me escreve aqui nos comentários, faça suas perguntas. Se eu souber, estou aqui dispostos, né? Estou de prontidão para poder responder para vocês, tá bom? Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!